Olá! Vamos falar sobre neoclassicismo hoje? Olha, já vou abrindo aqui rapidinho para a gente fazer isso com acompanhamento de slides. Quem gosta de anotar, pode ter o que for. Se eu não anoto, não sou ninguém, eu não sei vocês. Eu gosto de escrever enquanto estudo. Mas quando nós falamos de neoclassicismo, esse nome é um nome muito interessante, porque você vai falar como o novo classicismo. O que a gente pode esperar disso, né? Quando é que isso acontece? Que movimento é esse? Bom, o neoclassicismo é uma tendência artística que vai se manifestar em todos os vieses. Você vai encontrar elementos na pintura, na escultura, na arquitetura, na literatura e na música, como Beethoven, né, que é a música clássica, começa aqui, aquela contagem. Eles não chamam a música clássica de neoclássica, chamam só de música clássica. Haydn, nossa, tem tanta gente bacana para escutar. E nós vamos perceber que é uma tendência que surge associada ao iluminismo. Portanto, nós temos aí o momento mais preeminente dessa realização, o século das luzes, o século XVIII. Nesse sentido, você pode guardar consigo que é uma reação ao barroco e ao rococó, porque o século XVIII e o iluminismo ele vem questionando o estado de coisas do absolutismo. E o absolutismo produzia uma arte dada, ora ao barroco, ora ao rococó. Isso não quer dizer, entretanto, que eles ocorram em momentos distintos. Eles acontecem simultaneamente. E você vai me perguntar por quê? Meu bem, Luís XVI e Maria Antonieta estão vivos até 1793. Portanto, final do século XVIII. E, ao mesmo tempo, ao longo desse movimento, nós vamos ter a presença do neoclássico enquanto reação. Opa! Então, quem é que produz isso? Porque não é um artista que dependa do mecenato real, não mesmo. É um artista que trabalha muitas vezes para a burguesia. E que depois da Revolução Francesa vai trabalhar muito frequentemente para Napoleão Bonaparte. O que eu quero ainda conversar com vocês é que esse estilo ele vai receber uma influência muito grande de Grécia, muito grande da Península Itálica, porque haverá expedições para esses lugares, e um que marca muito é dos idos de 1738 para Herculano e Pompeia, que eram duas cidades que em 79, na era cristã, foram avassaladas pelo Vesúvio. Agora começam as escavações e as grandes descobertas. Isso vai ser uma festa e vai trazer à tona o que vai ficar conhecido na Inglaterra como revivalismo grego. Imagina, revival, vai reviver mesmo. Se vai reviver os conceitos gregos, a gente já está pensando em proporção, equilíbrio, simetria, beleza, idealização, não é assim? E, claro, é uma coisa vai linkando a outra, vai puxando a outra. E esses artistas iluministas vão fazer um trabalho tão puro e tão delicado como nós vamos encontrar, por exemplo, Diderot registrando a história, Kant fazendo pensamento sobre a filosofia. A propósito, não retire país algum, todos eles vão ter, em maior ou menor dimensão, influência dessa cultura neoclássica. É muito interessante lembrar ainda que se eles combatem o antigo regime e eles acham a cultura monárquica uma cultura do rococó, especialmente do rococó, uma cultura de frivolidades, nós teremos agora um discurso muito austero com relação ao dever, à honestidade, à conduta. E no que tange ao barroco, o barroco é uma tendência de muitos excessos. Então, aqui nós teremos o quê? A parcimônia, o equilíbrio. Só que eu tenho muito cuidado na hora que eu falo desse equilíbrio, porque todo mundo associa muito a ideia da vida pastoril da Arcádia, o que é natural, só que vocês não vão encontrar na pintura sempre o tema do pastor. É muito mais comum isso na literatura do que na pintura, porque a austeridade, o dever, o civismo predomina mais. Até porque nós teremos momentos de revolução que evocam do homem comum uma postura de muita sobriedade. E a vida pastoril, ela é uma vida bastante leve, né? Eu acho até que essa vida pastoril foi muito mais destilada por alguns artistas do rococó
como Boucher, como Fragonard, especialmente Fragonard, do que aqui agora. A propósito, em termos de cronologia, se vocês forem até o livro do ensino médio famoso da Graça Proença, vocês vão ver que ela dedica 3 páginas a isso, com tantas figuras, que texto mesmo falta. Porque há aí um descompasso com relação à cronologia. Haverá pessoas que dizem que já existia no século XVII algumas obras, já existiam algumas obras de natureza barroco classicista. E existiam mesmo, especialmente de Nicolas Poussin, que não é uma coisa que a gente estuda no ensino médio. E aí, em vez dela explicar, ela se intimida e coloca uma coisa bem sorrateira. Outros dizem, como Carlo Argan, que é um grande teórico italiano, que o neoclássico não passa de uma base, de uma estrutura para o que viria a ser depois o romantismo. É uma tendência, quem sou eu para discutir com Carlo Argan, mas eu percebo, e sim, muitos artistas que foram neoclássicos depois da coroação de Napoleão, essa obra mesmo que é de Davi, e vocês estão reconhecendo ali uma competência pictórica que só seria conquistada na academia, né? Não tem nada de ingênuo aí, é um homem muito preparado, mas que depois da ascensão de Napoleão, todos eles teriam tido um assomo romântico, uma comoção. E essa obra é tida como uma obra de esteio neoclássico, mas de muito valor romântico, porque nós vamos lidar efetivamente com esse tom entusiástico, entende? E o entusiasmo não é associado ao neoclássico. O neoclássico é muito objetivo, e aqui nós temos um pouco mais de comoção. Mas mais para frente nós voltamos a essa obra. O que seria confortável para o vestibular? Confortável é você pensar, neoclássico é um movimento do iluminismo, mas inevitavelmente vai ser simultâneo a outras tendências. Ora, o rococó em especial, barroco rococó, e ora ao romantismo. Isso você não tem como abrir mão, porque se você abre mão dessa percepção na hora de uma múltipla escolha, você pode se equivocar. Compreenda, o tempo é um só, mas os movimentos são vários e não tem problema nenhum nisto. Percebe? A ideia da Arcádia ter surgido dentro de um barroco classicista vem especialmente com essa obra do Poussin. E essa obra chama-se Até na Arcádia Eu Estou. E dá a sensação, como tem vínculo com uma literatura ancestral, eu vou abrir a imagem maior, depois quem quiser ler, tá? Mas dá a sensação de que esse artista, que era de uma carga mais excessiva na maioria das obras, em algumas quis resgatar exatamente essa retirada das inutilidades, essa ideia de sair da cidade, ir para essa região montanhosa do Peloponeso, que é a Arcádia, onde viviam pastores. Olha, se vocês observarem, são pastores efetivamente gregos, eles estão vestindo o chiton, que é a roupa grega, esses lenços amarrados, e estão lendo algo num túmulo, que é onde está escrito in Arcádia ego, até na Arcádia eu estou, como se fosse para compreender Nicolas Poussin, depois de morto eu estarei muito tranquilo na Arcádia se tem paz. E essa ideia de na Arcádia se tem paz vai muito ao encontro do que nós percebemos deste lado na literatura, que é a ideia do colher o dia, né, do carpe diem, do fugere urbem, do fugir da cidade, do inutilia truncat, que é retirar as inutilidades, e a aureas mediocritas, que é a mediocridade dourada. A gente percebe tudo isso dentro de um barroco classicista. Não é por nada, mas esse trabalho é muito mais clássico do que barroco. Se vocês observarem, a figura está centralizada, eu tenho uma conformidade em triângulo com o galho da árvore, o pé do rapaz ajoelhado e a outra ponta do féretro, do túmulo, féretro não, do túmulo, nós temos ali pessoas dentro de uma ambiência muito iluminada, eu não tenho aqui claro e escuro avantajado, então é uma peça importante e foi feita ainda nos idos de 1638, então é realmente, né, em século XVII. Então, não tem como negar que não houvesse essa presença. E, por outro lado, você tem o Júlio, o Carlo Argan. O Argan, gente, vocês não estão entendendo, é um papa em termos de percepção histórica da arte, e falava que tinha, sim,
um processo de formação da concepção romântica, tá? Então, ele inclusive coloca tudo num pacote só, com alguns pintores românticos, e faz uma análise de tudo direto. Eu preferi com calma porque nós estamos no vestibular, e o vestibular leva a história da arte muito correlata à literatura, então é bom que vocês tenham esse delineado. Só que a arcádia da literatura não vai se aplicar às temáticas da pintura aqui, porque há muito mais austeridade. As revoluções vocês já sabem, a primeira revolução industrial, que vai trazer a ascensão dessa burguesia inglesa a priori, e depois as independências dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. Acredita-se que a Revolução Francesa só aconteceu porque o governo francês foi apoiar a independência dos Estados Unidos. E isso gastou muito recurso da França, e o povo já não aguentava mais passar fome para que a Maria Antonieta tivesse lá um vestido por dia. O termo academia também é outro muito utilizado nesse período, especialmente porque encontraram um mosaico lindo em Pompeia, fazendo uma menção honrosa ao Academos e à Academia de Platão, porque Platão começou a dar aula num jardim de Academos. Academos é um herói, é tido por um herói, mas ele deu o terreno para Platão dar aula. Então, um mosaico fantástico que hoje está no museu em Nápoles e que vai trazer à tona essa ideia da academia ser onde nós temos a reunião de estudantes, tá bem? Quando a gente fala da pintura, quais são os temas mais festejados? Temas históricos, porque eles são moralizantes. Temas mitológicos, porque eles fazem alegorias. Ou seja, eu falo da verdade, da dor, né? Muito retrato, porque além da nobreza ter retrato, a burguesia em ascensão quer ser retratada. Muitas paisagens, que é aquele prenúncio transitório da natureza entre o neoclassicismo e o romantismo, aqui era onde poderia ter a questão mais difícil, porque tanto o neoclássico quanto o romântico trazem a paisagem por vieses distintos. Aqui é porque há uma beleza muito grande, e no romantismo é um espelhamento do ego, do eu, e depois lembrar que tudo isso vai ter muita idealização. Eles não trabalham com a realidade. A pintura ainda vai ter algumas características em especial, muito racionalismo e formal. Os contornos são extremamente cuidados, o colorido é suavicíssimo. A propósito, tá lá embaixo, mas a pincelada agora vai ser em X, então ela não deixa nenhuma marca na superfície, tá bem? Muita coisa, muito mote greco-romano, o academicismo, as técnicas muito apuradas, alguns deles são aristotélicos, tá? Muito mais do que neoplatônicos. A gente encontra, por exemplo, aqui agora pessoas que querem trabalhar com o entorno. Vocês lembram que no Renascimento havia muito neoplatonismo. Aqui a preocupação é aristotélica, e eles se preocupam muito com a ideia da democracia. Então, eu vou começar pela Inglaterra, eu não tenho como tirar esse útero do Hunter, porque ele vai fazer esse desenho e vocês vão perceber, é um desenho técnico. É um desenho técnico que colabora com pessoas que estudam a medicina. A arte a serviço da ciência. Eu precisava trazer, vocês vão ver ali o pormenor, o corte do cadáver, como foi feito, indicando que nós estamos diante de algo que é para ser estudado. E isso, ninguém faz isso sem ser de observação, percebe? E essa ciência vai se expandir até mesmo para as telas mais suntuosas a óleo. Eu gosto especialmente do Derby, porque ele gosta de pintar Newton. E eu acho que isso é assim uma prova de que a fiança na ciência é uma resposta para o desenvolvimento. Especialmente porque nós temos aqui uma palestra, uma aula, em que o filósofo dá aula diante de um planisfério para as crianças, explicando a teoria heliocêntrica, o formato da Terra, isso lá em 1763. Eu acredito que essa seja uma das obras todas do neoclássico, uma das que mais mexe comigo, porque daquele momento para frente, eu a prefiro até do que o histórico para trás, sabe? Essa ideia de resgatar o histórico. Eu gosto do passado,
Mas, olha, estamos produzindo esse saber, é um registro daquela história. O Derby vai além, ele vai colocar aqui um experimento com um pássaro, eu morro de dó desse pássaro, e tem uma menininha que não suporta e vira o rostinho. Quantas vezes a gente vê aluno subindo do laboratório e fala assim, ai, eu vi o peixe, abriu a barriga, eu não quero ver. Mas é porque ali está, se não fosse assim, você não conheceria a bexiga natatória, não é? Então aqui tem essa investigação com o passarinho dentro de uma bomba de ar para ver como as coisas acontecem e as crianças todas muito, olha, até aquele senhor parece não estar lidando muito bem com isso. Mas sempre tem aquele rapaz muito curioso que faz as anotações. Acho incrível isto. E mais, olha, um casamento na vila. O que é isso? Um casamento burguês no início da ascensão da burguesia. Vocês estão vendo, nós não estamos num castelo, nós estamos numa casa comum, onde muito provavelmente os burgueses moravam a princípio, e eles estão bem engalanados, bem trajados, a noiva está muito bonita, né? Alguns ali chorosos porque ela vai embora, mas percebam, nós não estamos num castelo. São esses primeiros homens que vão ser aqueles que sofriam e que vão promover a revolução, as revoluções todas, contrárias às cortes do direito divino. É muito bonito de se ver a casa, não é? A ambiência. Em termos de edificação, não sei se vocês enxergam um triângulo. Não, não é nada piramidal, é só um triângulo mesmo. Ali, na altura da cabeça do noivo, mais para lá, mais para cá, você pode começar a abrir um triângulo de distribuição. Muito interessante. E mais, muitos retratos para esses burgueses das garotas eram feitos por garotas. Por quê? Na corte, pelo fato de ser um hábito, ninguém tinha. E até porque os casamentos eram contratuais, ninguém tinha ciúmes da rainha, das princesas, irem fazer seus retratos ali com o pintor. Às vezes até rolava alguma coisa assim entre a rainha e o pintor, por que não? Agora, aqui entre os burgueses, não, eles tinham muitos ciúmes das mulheres, as mulheres eram seus benzinhos. Ironias à parte, a Elizabeth Vigée Lebrun vai fazer muita pintura interessante. Ela fez aqui um autorretrato e vocês podem ver como ela conhece bem a composição do corpo feminino, mesmo não tendo estudado anatomia nunca. E ela não é a única, eu adoro a Adelaide. Olha só, essa era a professora que se pintar toda sofisticada, né, para dizer tô bem na fita ganhando dinheiro, entendeu? E ganhava mesmo, porque além de pintar assim muitas mulheres, ela ensinava para outras alguns traços da pintura. Então ficou muito bonito, né? É muito bonito. Vocês percebem que lá para trás ela deixa algumas esculturas insinuando que ela também sabia mexer com uma coisa ou com outra. Também. E para pegar esse fecho dentro dessa cultura anglo-saxônica, que vai pintar nada mais nada menos George Washington, e aí já pensando nos Estados Unidos. Quando eu olho essa roupa em amarelo e azul, já me vem à tona a ideia da burguesia, efetivamente, porque são as cores da burguesia. Nesse primórdio ainda, eu vou falar para frente de escultura, eu não quis deixar para lá, eu queria que vocês conhecessem o que Rodin faz dentro do reino dos Luíses, fazendo o busto, é assim, o déspota esclarecido, né? Fazendo o busto de Voltaire. Aliás, ele faz dois. Na falta de um, ele faz dois. Muito interessante, não é? Agora, quando a gente pensa na pintura, dois nomes vocês não podem esquecer. Eu gosto de mostrar o Derby, eu gosto de mostrar outros pintores, mas esses dois aqui eu estou deixando até para vocês o registro do Jacques-Louis David e do Ingres, porque são os que mais caem em prova. O Jacques-Louis David tem uma história tristíssima, perde o pai há 7 anos, num duelo para lavar a honra da mãe, que era nobre, o pai burguês, rico, e a mãe nobre dizem que andou com outra pessoa, e os rapazes satirizaram o pai dele pegou um revólver e foi para o campo de Marte, mas não voltou. E ele pequenininho viu o pai morrer.
Aí a família do pai toma esse menino da mãe, porque morreu em nome da mãe, eles acreditavam que quando tinha morrido é porque a mulher efetivamente tinha praticado o adultério, e dizem que sim. E ele foi criado por um tio que era pintor muito rico. Ele quis fazer esgrima, ele adorava armas de corte, como espada, enfim, tudo nesse punhal. E um dia brincando, aliás, dizem que ele pintava muito bem o círculo perfeito, que ele aguentava o peso da espada que sai de um pincel, né? Brincando com um amigo, o amigo bateu a ponta da espada no rosto dele e ele ficou com uma bochecha torta porque deu um queloide imenso. Ele não se suportava assim por conta das sátiras. Ele já não falava, ele ficou, o pai dele morreu aos 7, ele ficou até aos 9 sem falar palavra. E dos 9 aos 19 só com palavras monossilábicas, sim, não, entendeu? Aí ele vai embora para Roma, vai estudar em Roma pintura e volta com uma pintura muito austera, muito moralizante. Vai ser professor. Ele, Jacques Louis David, é primo de Debré, que vem para o Brasil. Entende? É uma família de pintores, é uma família de engenheiros. Ele vai dar aula para o Dominique Ingres. Dominique Ingres não pinta tão bem quanto o mestre, não supera o mestre. Desculpa, filhote, não. Mas ele pinta muito bem, é muito primoroso e vai ser uma pessoa muito chata. Todo mundo disse que o Ingres era muito chato. Ele vai ter muitas obras neoclássicas, mas depois ele vai ter um assomo romântico, mesmo brigando com Delacroix, falando que a pintura de Delacroix é uma porcaria. Ele brigava com toda a gente, julgava toda a gente. E vai ser professor de 2 meninos brasileiros, o Pedro Américo e o Vitor Meirelles. Então, esses dois aqui são importantes. Quem é a inspiração deles dois na Itália? Rafael. Para algumas obras do Jacques Louis David, falaram que ele gostou da luz caravaggesca, mas nunca chegou perto daquilo, por favor, tá? São livros mais apurados que falam isso. O que o Jacques Louis David vai fazer? Por favor, venham comigo. Temas históricos ele não estudou em Roma? Olha, por que ele não traria as Sabinas? Fazendo menção exatamente à queda da Bastilha, a ideia de uma revolta popular. Só que as Sabinas é uma narrativa distante, de um período distante da formação de Roma. Vocês estão vendo aqui desse lado, olha, a loba, né, como um totem de Rômulo e Remo. Vocês conhecem a loba. E do lado de lá, qual foi a história? Os romanos rodavam, viravam, mexia, estava sem mulher. E até os sabinos roubavam mulheres. Roubavam essas mulheres, batiam nos homens até falar chega, matavam não sei quantos, traziam essas mulheres e copulavam com elas. Filhos, né? Filhos. Aí, quando os sabinos vinham tentar buscar as mulheres de volta, elas já estavam demasiado envolvidas com os romanos, porque tinham filhos deles. Então, aqui está mostrando que inocentes estão morrendo em nome de uma contenda que já não tem mais como reparar. E é como se em França inocentes estivessem morrendo. Gosto muito do quê? Da forma. Dá uma olhada nas pernas das pessoas. Tudo em triângulo. Vocês enxergam? Jacques Louis David, nessa época, era uma força muito grande a maçonaria. Muitos iluministas eram maçons. Eu posso lhe garantir que na França, todos, era um lugar comum. Se vocês observarem, até os braços dessa mãe que tenta preservar algumas crianças ao centro, faz um triângulo. E os seios desnudos sempre é a sensação do quê? Da nutrição, da liberdade. Né? Então, é um lugar também. Olha esta, que interessante, gente. Sim, essa ideia da batalha, essa ideia moralizante de morrer por uma causa, faz parte de tudo aquilo que ele defendia, tá? Então, Leônidas nas Termópilas é exatamente uma batalha importante e ele vem fazendo esse resgate que todo e qualquer homem deveria lutar pelos seus ideais, convidando a população francesa a pegar nas armas. Essa daqui, ele se intenta era tamanho, que é que o Juramento dos Horácios ele fez 2 vezes. Essa obra é uma obra tristíssima. Essa é a mais escura, a de 1786 é mais coloridinha. Coloridinha, ai, uma carga de azul, cores mais abertas. Não parece tão austero e tão clássico, ainda que o seja, ainda que o seja. E o que ele propõe, né? Foi assim, certa vez em combate com os sabinos, os romanos falaram, nossa, se a gente entrar em outro combate e vier um inimigo de fora, ninguém vai ter exército, né? Nem nós, nem os sabinos. Então, vamos chegar lá e vamos fazer uma proposta? E fizeram. Que lutassem 3 guerreiros de cada lado, mano a mano, e
aquele que morresse mais, aquele que não sobrasse, era o perdedor e seria vitorioso aquele que ficasse com alguém. Essa é a casa de Horácio, que convida os seus 3 filhos para lutar. As espadas são de desenhos variados, porque ele adorava pesquisar espadas, o Davi era apaixonado por isso. Os filhos, o de dourado é o mais velho e é o que é casado com a moça que está ali sentada de azul, desolada, com medo de perder o marido, que é pai daquelas 2 criancinhas. O de lá é intermediário, percebe? Não é casado, porque aquela mulher de azul escuro é a avó, é a mãe dos meninos, desses guerreiros, e esse de branco é o mais novinho. Reza a história, isso é uma história, que os Horácios venceram, mas venceram as duras penas, porque os 2 mais velhos morreram, só sobrou o de branco. A moça de branco que chora muito aqui é a irmã deles 3, chama-se Camila. E ela tá chorando porque, enquanto ela é irmã deles 3, o noivo dela é do time adversário. Triste, né? Ela vai perder o noivo, vai perder os irmãos. Dizem que ela fica tão louca, tão insana, depois que ela berra, chorando, que esse irmão que veio de branco era cruel e era um assassino. Diz que ela briga tanto com ele, que ele zureta de tudo aquilo que ele viveu, né? Porque foi um momento de sangue, ele foi poupado pelos outros 2 irmãos, que ele pega e corta o pescoço da Camila. Terrível, não é? Ai. Aqui Sócrates, que vocês estudaram já em filosofia e sabem também, é o momento que ele vai tomar cicuta, e se não tivesse sido assim, talvez nós não estivéssemos aqui contemplando essa obra, né? Tudo que sei, que nada sei, e vou morrer em nome de uma causa que é a verdade. Muito bonito tudo isso. Vocês percebem essa brincadeira da luz? É por conta de obras como essa, que alguns falam, ele gostou do escuro caravaggesco, em estando na Itália. Isso não é incomum ser dito. Aqui no peito do Sócrates é um holofote. Mas para o vestibular, a gente fala que tem uma pintura harmoniosa, porque ele não faz tudo assim. Esses não são os lugares comuns, tá? Outra obra que pode cair dele é esta, é quando ele pinta Napoleão. E, por favor, Napoleão Empossado já tem uma pintura de uma natureza muito adocicada para o romântico. Por que muito romantizada? Gente, olha como Napoleão aparece. É um super-homem, né? Não é? Gente, até o manto dele, a capa dele, parece o do próprio super-homem. Empinando um cavalo numa montanha gelada, nos Alpes, ninguém faz isso, né? Ninguém coloca cavalo para atravessar os Alpes gelados. Então, nós temos uma idealização, uma mitificação da pessoa humana. Napoleão não era nada disso. Napoleão era mais um que, sim, um doido, jogava o exército contra tudo e contra todos, mas, por favor, aqui tem uma sobrecarga. Napoleão deve ter adorado ser representado por Jacques Davi. Aliás, ele foi escolhido a dedo, olha só, para fazer uma cena como essa, imensa, da coroação. O Papa está aqui, ó, com esse mastro, por favor. E aqui, ó, o cardeal local, toda a corte assistindo, e não só, porque a burguesia também fez parte do processo. Aqui nós vamos ter a vigência da meritocracia, não é? Não é mais a aristocracia. Então, muda, não sei o quanto muda um pouquinho só as coisas. Mas é uma outra tendência a obra desse tamanho. Olha. Então, dizem que as pessoas se reconheciam, porque estavam ali representados em tamanho épico. Eu gosto de colocar isso porque daí a gente tem a dimensão do tamanho dessa obra. Imagina a paixão, que pintura de longo fôlego, imensa, né? Agora, a obra queridinha, além daquelas 2 para vestibular, é essa, A Morte de Marat, que vai contar a narrativa da morte do editor do jornal Amigo do Povo. Esse rapaz que vocês estão vendo, ele arrolou mais de 600 nomes para serem guilhotinados, e foram, até que uma revolucionária saiu de uma pequena vila perto de Paris para acabar com essa chacina. Dizem que ela era amante de um nobre que corria o risco de ser morto também. Foi até Paris, comprou um chapéu com uma fita verde, comprou um punhal, que é aquele que está lá no piso, perto, e foi até a casa de Marat, que era um homem que vivia dentro de uma banheira, porque tinha uma espécie de dermatite muito
agressiva, com uma comichão severa e não tinha medicamento, então ele ficava constantemente dentro de uma banheira com alguns sais, com alguns produtos para atenuar, um chás para atenuar a coceira. Quando ela chega perto dele, ela entra sorrateiramente na casa, quando ela chega perto dele, ela enfia o punhal no ponto exato, como se tivesse sido preparada para isso. Ele vai esvair de sangue. Terrível, né? Parece que está dormindo de tão suave. O caixote de madeira é para falar que ele lutava em nome do povo. Em cima tem um cheque para uma viúva de um revolucionário. E lá na carta, na mão dele, do lado de lá, é como se ele tivesse tido tempo de escrever o nome da assassina. Em 13, né, de 1793, Marianne Charlotte Corday foi lá e matou o Marat. Entende? Então é assim. Agora, muitas obras se fizeram inspiradas nele, inclusive essa no Brasil, que está em Juiz de Fora, foi perseguidíssima essa obra, já com uma tendência romântica. O Marat não tem nenhum drama, ele foi pintado de uma maneira heróica, mas eu queria que vocês vissem que aqui também construímos nossos heróis. Aliás, quando fez essa ideia do Marat ser herói, Robespierre ficou com tanta raiva do poder da pintura do Jacques-Louis David que o mandou prender. Ele ficou preso. Ficou. Ingres. Muitos retratos, né? De madames, todas elas lindas, vestidas com as suas joias. Gente, olha aquela pulseira de rubis. Nessa época falavam rubins. Muito luxuoso, não é? Ele fez isso e também fez isto. Sim, foi pintor de Napoleão também. Suntuoso. Talvez essa seja uma das mais famosas. Não sei se aparece tanto em prova, mas na França é uma das mais famosas. Acho que em prova aparece mais a Banhista de Valpisson, essa que vocês têm à sua direita, de costas para nós, porque encerra o nu feminino, mais pudico, uma coisa que mostra a pureza, os lençóis muito brancos, o pezinho muito limpo, essa ideia. E mais, eu não sei se vocês perceberam, mas ele faz mulheres com algumas vértebras a mais. A Banhista de Valpisson tem 5 vértebras a mais. Aquela está aqui, a fonte, porque é a ideia de uma musa inspiradora, porque essa obra vai inspirar muitas outras. Olha, a Banhista de Valpisson está aqui, no banho turco, percebe? E aquela dele vai inspirar um brasileiro, Pedro Américo, a fazer a carioca. Toda vez que tem um jarro vertendo água da mão de uma moça ou de algum lugar dela, é porque é uma musa inspiradora, não é uma mulher, é uma alegoria. Percebe? Ficou muito bonito, né? E olha como o Pedro Américo afasta a beleza brasileira da beleza europeia. Sempre os seios pequenos, tal, porque acho que é um valor até de época, mas vejam os culotes, os quadris, como são bem mais largos. Né? As panturrilhas são mais encorpadas. Brasilidade pura, pura. Aqui, a grande odalisca com esse bumbum travesso, eles chamavam isso de bumbum travesso. Eu acho lindo o leque dela. Não é um sonho? É um sonho. E essa cortina brocada, o que é isso? Onde esse tecido foi feito? Tecido adamascado, violentamente belo. Essa tem 7 vértebras a mais, por quê? Porque tem um estudo imenso de disposição da forma e ele queria partir de um triângulo retângulo. E depois ele foi fazendo as outras composições e o encaixe. Interessante, né? O estudo da obra. E ela vai ser mote até para a arte contemporânea. Sim, olha, a Guerrilla Girls vai pegar o corpinho dela e vai questionar por que as mulheres só entram nuas e não produzindo arte dentro dos museus. Aqui no Brasil nós temos algumas telas do Ingres, eu posso lhes mostrar a Angélica Acorrentada, está no MASP, e esses dois que fazem maior sucesso no MASP. Todo mundo que vai lá adora fazer foto com Cristo e com Maria, se divertindo muito, muito, né? Muito interessante. Então, André, agora, só para fechar na pintura, não quero que vocês se preocupem, mas para falar, não tinha só esses dois, tá? Eu adoro essa obra do Michel-Ange Roise, olha só que lindo, uma aula de pintura com o corpo desnudo. E tinha o Gerard, que também pintou Napoleão,
e tem umas obras bem doces assim. Isso porque se alguém mostrar, você já está sabendo que os pintores neoclássicos nesse período são esses. Tá? Há pessoas que forçam um pouco a barra e pegam já pintores neoclássicos depois de Napoleão III. Ali a gente já tem uma força de uma arte academicista mais parnasiana, tá bem? Escultura, Antônio Canova, qual é a grande culpa desse cara? Ele falava que no passado as esculturas gregas eram todas feitas em mármore pio bianco, branquíssimo. Era um mármore, mas branquíssimo não, porque eles coloriam. Ele não sabia disso porque não tinha como ler com luz especiais, ultravioleta, infravermelho, que se usa hoje, né? Então ele supõe. Agora, vai ter uma regularidade da forma, um cuidado muito grande e vai dialogar o tempo todo com o passado. Ele trabalha lindamente. Eu vejo uma certa frieza na peça dele depois de estudar Bernini. Eu vejo. Não posso desmentir, não. Essa objetividade clássica é um pouco entediante para mim. Eu gosto mais do drama. E vocês, gostam mais de qual? Desta objetividade clássica, eu vejo que é pedra, eu sei que é pedra, eu sei que é escultura. Uma escultura absolutamente bem feita, mas uma escultura. Não tem nada que me faça perceber algo além disso. Olha, sublime. Quem discute se era salvando Psique para ficar com ele no limpo? Ninguém discute. É sublime. Olha como cai o tecido. Não tem aquele drapeamento pesado de uma Santa Teresa, né? Não tem. É muito leve. Ela pode flutuar do mesmo jeito, mas é mais leve. Não tem aquela carga. Olha essa no Recamier. Esse tipo de cama era uma cama muito encontrada em Pompeia. Uhum. Aqui ele fez uma homenagem à Borghese, né? Bonito, né? E aqui eu trouxe para vocês um artista que vai viver na Germânia, Thorvaldsen, Bertel Thorvaldsen. Muito interessante, trabalha também. Só que eu também vejo escultura, vocês percebem? Olha, essa é mais bonita, né? Linda. Gostoso de ver o trabalho. Na arquitetura, você não vai ficar sofrendo, por favor. Decora que vai ter coluna grega, arco romano, frontão e cúpula. E aí você projeta, dá uma olhada. Vários prédios só para identificar. Procura. Tem frontão triangular? Tem. Tem coluna? Tem. Né? Nós temos cúpula? Temos. Percebe? Aqui, Londres, a igreja de São Paulo. Então, eu estou deixando para vocês sempre essa ideia com solidez, poder, né? Uma morfologia que segue a morfologia templária da Grécia Antiga, não é? Às vezes a gente verifica ali alguns elementos decorativos, como se fosse um compósito. Olha, Londres, eles vão adorar fazer isso na Inglaterra. National Gallery, puxa. Olha esse aqui já é a França, Soufflot. Vocês percebem que tem uma linearidade e vai ser sempre assim. Olha, Museu Britânico. Vou e volto aqui, Portal de Brandemburgo, na Alemanha. Sempre, olha. Ah, mais um, Munique. Olha. Linda essa, hein? Acho que é uma das que eu mais gosto. Ah, não, olha a Madeleine em Paris. Gente, vamos comer um macarrão olhando esse prédio. Parece um templo grego mesmo, né? Não? É lindo. Eu não estava satisfeita com esse, coloquei esse. Ah, só para fazer uma brincadeira, porque estava mais iluminado o frontão e aquela escultura chamava mais atenção. Imagina o trabalho disto. O Arco do Triunfo, que também foi chamado Arco da Estrela, porque fica num cruzamento que é em formato de estrela. Foi inspirado no Arco de Tito. Eu coloquei aqui para vocês verem o Arco de Tito, que foi a inspiração. Romano, para indicar o triunfo, né? E nos Estados Unidos, na Virgínia, a Vila de Monticello e a Casa Branca. Tem no Brasil, Sandra Arcuri? Tem no Brasil, meu bem! Vocês acharam que a gente... Só que aqui já é quase em 1900, e então, portanto, 1895, já seria uma arte acadêmica mais dada ao parnasianismo. Mas tem, e eu achei importante trazer para que vocês vissem. Demoramos um pouco mais, mas esse tipo de
a artigo aqui também. Tá bem? Bom, por hoje é só. Eu quero que vocês aproveitem bastante. Um beijo e um queijo. Fiquem bem. Tchau!